por você ter topado participar. Eu fiquei super feliz. Vai ser ótimo ter teu depoimento, porque eu te admiro muito como aluno. Acho que você é uma pessoa super Ah, inteligente. legal. Então acho que vai ser super legal ouvir de você e te explicar um pouquinho. É coisa de 20 minutos, assim, não é nada que vai tomar muito tempo. A minha pesquisa do doutorado, ela começou sendo sobre o meu trabalho que eu já desenvolvia, tipo, de 3 anos pra cá, em que eu experimentava performances em contextos educativos e pedagógicos. Então eu experimentei bastante aplicação de performance com adolescentes, na época que eu dei aula numa fundação cultural e depois também numa ONG que eu dei aula. E enfim, aí depois eu fui dando bastante oficinas assim no interior do Rio, no interior de São Paulo, fui viajando bastante e sempre aplicando, experimentando, e a ideia era fazer um pouco disso e ver como outros professores de artes também, enfim, experimentam a performance como uma forma de experimentar arte contemporânea e tal. Só que aí depois eu dei uma focada maior e aí eu vou ser bem mais específico. Eu vou falar sobre a experiência que eu tive na UFPEL de ter experimentado performance em todas as disciplinas, seja em Pedagogia do Teatro 2, que foi aquela primeira que a gente teve juntos, a 3, e as outras turmas que eu tenho também, a Pedagogia 4, a Pedagogia 1. Então a ideia é assim, é ouvir o depoimento de vocês, é, e nisso eu poder, a partir do depoimento de vocês, poder analisar essas experiências e ver como é que vocês receberam. Aí, para você ter uma ideia, o título do projeto agora é assim: a performance como uma proposta de complementação curricular para os cursos de licenciatura em teatro, ou seja, é a performance como complementação curricular à formação do professor de teatro. Então a minha pesquisa é como a pedagogia da performance pode ajudar na formação dos professores de teatro. E aí o que eu queria de você é assim, que você fique o mais tranquilo possível de você dizer verdadeiramente o que você acha. Você não precisa querer me agradar. Eu já gosto muito de você, eu já te admiro pela sua personalidade. Então, assim, eu sei que teve inclusive aquele período que foi um pouco conflituoso, em que você, o Marcos e alguns ficaram um pouco resistentes, porque de fato vocês tinham as questões de vocês. Então, até de estar te entrevistando, eu estou interessado nisso. Estou interessado de saber por que você teve alguma resistência, algum conflito, quais eram esses conflitos. Talvez às vezes pode ser alguma coisa também que era da forma como eu abordei. Então, me interessa ouvir tudo isso, assim, não fica preocupado em me desagradar, eu já gosto de você e a entrevista tá além disso, assim, eu tô a fim de entender os seus pensamentos, então eu quero que você seja bem verdadeiro com tudo e você sabe que eu sou super tranquilo, eu sou da paz e gosto mesmo que as coisas sejam transparentes e claras, eu gosto disso. Sim, eu também gosto. Então você sinta-se assim, tranquilo em relação à entrevista, como funciona. Eu vou fazer 20 minutos, é bem tranquilo. Eu estou fazendo com alguns outros alunos que eu escolhi também. E a ideia é que eu vou depois transcrever a entrevista parcial, mas obviamente uma tese não dá para colocar tudo. Vou Claro. colocar uma, duas ou três, quatro coisas do que você falou, tantas da Roberta que falou, tantas do Márcio, coisas que possam vir a interessar. Então, depois que a tese estiver escrita daqui a 3 anos, eu envio para todos vocês e vocês dão uma olhada, porque lógico que eu não vou oficializar ela, ou seja, entregar ela sem vocês darem um aval final, tá legal e tal. Então é tudo dialógico e tudo seguindo uma ética que eu gosto sempre de ser bastante ético, assim, com tudo. Então é só para ficar bem tranquilo, assim, de como é o processo. Tá Então, bem, então. deixa eu começar aqui, então. Vou começar as perguntas, tá? A primeira Tá, é o seguinte. Deixa eu só. Eu vou cortar aqui pra. tá, eu vou pegar um fone de ouvido. Tá, tá. Só um segundinho. Que eu te ouço melhor Sim, e claro. tô pronto. Então, para começar, pode ser uma coisa bem geral, assim. Por exemplo, você já tinha ouvido falar ou não de performance?
Ou foi uma coisa que você conheceu através da disciplina? Pode ser uma coisa geral, assim, esse início. O primeiro contato que eu tive com performance foi em Fundamentos da Linguagem Teatral, que o Matheus ele levou um performer lá para ele dar uma marcada no que era, porque era Fundamentos da Linguagem Teatral, então para ele fazer sentido levar a performance. Então ali foi o primeiro momento que eu tive contato. E aí, até lá, conversando com os colegas, a gente nasceu um desejo de ter uma cadeira sobre performance no curso. Porque a gente queria muito trabalhar com isso, porque a gente achava que isso tinha muito a ver com a linguagem teatral, então que isso seria interessante. Uhum. E aí quando você chegou, e a gente chegou em Pedagogia do Teatro 3, que era teatro em comunidades, né? Isso. Era o eixo temático, assim, e aí foi um pouco complicado para mim trabalhar com performance nesse sentido, principalmente no começo. Uhum. Depois, sintetizando melhor, assim, eu entendi um pouco mais as coisas, mas para mim o contato que eu tive com performance com você foi um contato de uma performance que eu não conhecia. Eu tinha uma ideia diferente do que era performance. Uhum. Não talvez uma ideia errada, assim. Então você me trouxe o que era performance, né? A ideia do que é performance, trouxe uma ideia para ouvir, que trouxe essas referências pra gente, assim. Para mim foi bom naquele momento se eu quisesse aprender performance especificamente, sabe? Uhum. Mas aí, como eu já estava com uma ideia totalmente diferente do que era a pedagogia do teatro, eu sinto que muitas vezes eu não conseguia aproveitar o que era a performance, porque eu entendo o que você quis fazer na cadeira, que era a gente se apropriar daquilo para poder usar aquilo ao nosso favor, mas eu não consegui fazer isso naquele momento. Hoje em dia, refletindo um pouco mais, eu acho que eu conseguiria. Eu não sei se travou, você tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tá travando a imagem, mas eu tô ouvindo bem. Davi? Eu te ouço bem. Você me ouve? Voltou. Agora voltou. Mas eu tava te ouvindo tudo. Eu vou falar pelo telefone. Tá. Tá muito ruim. Tô ouvindo. Onde é que eu parei? Você tava falando... Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Aí você parou na parte que você falou assim, depois de um tempo refletindo, hoje eu conseguiria fazer, aí você parou, aí. Tá. E aí, basicamente, o contato que eu tive com performance, naquele momento com você, foi uma revelação do que era performance para mim, mas a resistência que eu tive naquele momento, assim, foi um pouco prejudicial, nesse sentido. Aham. Tá, eu acho que tem várias coisas aí, por exemplo, por que que você acha que era importante essa coisa que o Matheus fez com a disciplina de fundamentos? Seria legal você primeiro falar um pouco disso, assim. Por que que você acha que ele trouxe, por que que você acha que isso foi importante relacionado com o conteúdo da disciplina? Sim. Tá, então, o Matheus, ele tinha uma ideia muito ampla e muito abrangente do que era fundamentos da linguagem teatral. Era legal ter aula com o Matheus, porque ele não chegava com uma definição pronta do que eram as coisas. Aham. A gente construía em conjunto.
E aí, então, para ele, Fundamentos da Linguagem Teatral abarcava várias coisas. Tudo era teatral. Eu lembro de uma frase que ele disse que até o bater de asas de um pássaro era teatral, que era Aham, arte. E aham, aí, então, quando a gente surgiu a ideia da gente falar sobre performance, ele levou um performer lá para dar uma palestra. Foi muito interessante porque todos os recursos que... Naquele momento eu estava no primeiro semestre, né? Então eu não tinha uma ideia muito profunda das coisas. Mas todo aquele contexto de performance, de ser uma coisa cênica, de ser uma coisa com aquela tríade do teatro, ator, texto e público. sim. O texto sendo tudo que você faz com o corpo, claro. E então surgiu em mim essa vontade de ter alguma coisa relacionada à performance no curso, que era muito carente até você chegar. E E aí, Aham. a forma como foi. Não, essa ideia de trazer então para a disciplina de fundamentos foi você que deu a ideia ou foram os alunos que deram para o Matheus? Como é que foi? Foi o Matheus. O Matheus, entendi. E qual era a ideia que você, quando você viu com o Matheus, como é que era a ideia que você tinha de performance quando ele aplicou, quando ele deu isso, quando ele trabalhou com vocês? O que você tinha de ideia de performance naquela época, no primeiro período? Que ele pode ser qualquer coisa, sabe? Aham, Era aquela ideia muito vaga, assim. Eu não imaginava que tinha estilos de performance, tinha tipos de performance, que a gente estudou um pouquinho sobre isso, né? Com aham, você. Pra mim, performance era uma coisa muito mais querer se expressar e ir lá e fazer, sabe? Que também é um pouco disso, mas não é só isso. Eu tinha uma ideia muito autoexpressão, assim, muito de libertação, que é uma coisa muito, eu acho, utópica, sabe? aham. Porque é muito vago. Eu não gosto... Eu gostava antes, o Felipe do passado, ele gostava muito de ter uma ideia vaga das coisas. Só que aí essa ideia vaga de performance foi o que me prejudicou em Pedagogia 3. Aham. E você lembra das referências que foram trabalhadas em fundamentos, ou as coisas que ele falava, alguns artistas, alguns trabalhos, como é que ele aplicou isso, além de trazer o artista, ele mostrou slide, ele trouxe vídeos, como é que foi? Foi bem num estilo... Cortou, cortou. Eu não te ouço. Ah, eu tinha Oi. cortado, agora eu ouço. Foi como? Aí você tá Tá, falando, bem. foi bem no Oi. estilo? Tá me ouvindo? Tô, agora tô. Tá. Qual foi a pergunta? Desculpa. Eu perguntei como é que ele aplicou isso. Ele trouxe vídeos, ele falou, foi uma coisa mais teórica. Além de trazer o artista pra conversar, como é que ele abordou a performance com vocês? Foram muitos exemplos de performance. A gente não teve um referencial teórico grande, porque foi Aham, só uma aula. A aham. gente não aprofundou isso em outros momentos. E aí, só um minutinho. Pedro, agora eu não posso. Meu afilhado. E aí, a gente estava fazendo uma... Ele trouxe muitos exemplos do que era performance, exemplos Legal. de performances que ele havia vivenciado. Inclusive, teve aquela do cara caminhando em direção contrária, sabe? Que você trouxe pra gente. Aham, Eu não sim. lembro quem era. Aham, E aí trouxeram essas referências, assim, mas como era só uma aula, a gente não podia aprofundar nada. E aham, com tantos exemplos que trouxeram, assim, pra mim foi algo muito tipo, eu vou fazer uma performance ali, aham. fui, sabe? Performei. Legal. Não, Eu acho interessante ter uma reflexão do que você vai fazer hoje em dia. Aham. E. É, é, aí é o seguinte, deixa eu ver aqui. E aí quando você... Tá, aí eu entendi. Aí você tinha essa ideia de performance. E aí quando eu comecei a abordar performance, como é que foi então esse conflito, assim, do que você já tinha, que você falou um pouquinho agora, com o que eu estava apresentando? Poderia ser legal você falar um pouco disso agora. Então, essa questão da performance que ela tava intrínseca em mim, assim, era essa performance mais subjetiva mesmo, de alguma coisa que não é muito planejada. Sim. Então, quando a gente chegou em Pedagogia 3, que era teatro em comunidade, já pensava, nossa, a gente vai trabalhar bola pra caralho, vai ter Aham. muita coisa, assim.
E aí você trouxe performance, e eu pensei, tipo, nossa, a gente vai levar esse qualquer coisa que é a performance para as comunidades. Aham. E aí, porque eu achava que tinha que ter um cuidado muito grande pra gente chegar na comunidade. Porque eu tava no toco, tinha todo esse contexto, né? Sim, sim. E aí, então, quando você disse que a gente ia trabalhar performance nesse momento, pra mim foi... eu pensava que não era uma coisa boa de se trabalhar na comunidade. Hoje em dia eu já penso diferente, já penso que tipo, performance abarca todos os tipos de comunidades, todos os tipos de pessoas, então isso é muito legal. Mas na época eu não achava que aquele trabalho ele via somar no que a gente estava fazendo naquele momento na universidade, sabe? E você tinha uma expectativa... Você tinha uma expectativa sobre a disciplina, pelo que parece. Isso. Que eu acho que é independente de mim e do trabalho. Você já tinha uma expectativa sobre Pedagogia 3. Como é que era a expectativa que você tinha sobre a disciplina? Eu pensava, sei lá, em pesquisa de campo, sabe? Da gente chegar, assim, ver como é que é a comunidade, e aí a gente pensar em conjunto, assim, alguma coisa para aplicar. E aí, eu pensava assim, sabe? A gente ver ali como é que era aquela comunidade, qual era a carência, assim, e tentar suprir isso com eles, e aí levando o teatro pra lá, sabe? Algo bem impossível. E o que você tinha de ideia de comunidade naquela época? Antes da gente... E o que você tinha, antes de você estudar comigo e depois com a Vanessa, que aí você aprofundou sobre o conceito de comunidade, mas o que você entendia como comunidade antes de cursar a disciplina? Desculpa, falhou muito. Tá. Não, ia perguntar, antes de estudar comigo e com a Vanessa, que aí você aprofundou teoricamente sobre essa ideia de comunidade, o que você compreendia de comunidade antes de cursar a disciplina? Aquele texto da Márcia Pompeu, ele foi uma revelação pra mim. Aquele de que tem teatro pra comunidade, com a comunidade, da comunidade. Porque, pra mim, antes, eu fazia teatro infantil, né? E na maioria das vezes, palco italiano, você compra ingresso e vai assistir, sabe? E aí, então, teatro em comunidade, pra mim, principalmente antes de entrar na universidade, era tipo, nossa, a gente fazer o favor de ir lá na comunidade, levar um espetáculo pra eles, que, coitadinhos, eles não têm contato. E aí, a gente tá fazendo um favorzinho pra eles. Eu pensava assim, sabe? A boa ação do dia. Era pra mim, isso era teatro na comunidade, na faculdade. Sim. E aí, mudou muito esse conceito quando eu paro pra pensar que a arte, ela não tá ali como algo pra você levar de favor pra pessoa, sabe? Sim. A arte tá ali pra ela trabalhar em conjunto com o contexto social, pra tudo, pra qualquer tipo de coisa que você queira trabalhar. E o que te levou a essa compreensão, por exemplo? Foi algo da aula ou foi o texto da Márcia Pompeu? Ou alguma experiência? O que concretamente mudou isso? Ou foi alguma aula da Vanessa? Você sabe explicar, por exemplo, essa transformação de pensamento? É que eu não sei o momento que foi, mas foi muitas coisas aconteceram ao mesmo tempo, né, Davi? Porque lá na faculdade eu estava tendo uma compreensão mais clara do que era, inclusive o teatro, que o teatro não era uma compreensão tão correta que eu tinha, assim, eu tinha uma compreensão errônea também. E aí também teve o fato de eu ter entrado na Ubuntu, Sim. Que aí na Ubuntu a gente trabalhava uma forma de teatro que era para levar pra rua, que era com uma linguagem que já não era aquela linguagem que eu trabalhava, tinha o toco também. Sim. Eu acredito que tudo isso tenha trabalhado em conjunto, assim, para que essa minha percepção, eu não penso mudar, eu penso ampliar. Nunca penso que as coisas mudam, penso que elas se ampliam, porque tá tudo ali. E aí a gente vai descobrindo mais possibilidade. Isso é ótimo, adorei isso que você falou. Nada muda. Maravilhoso isso. Nossa, podia escrever até no Facebook uma frase assim, né? Acho que é bem legal. É verdade. Vou colocar na legenda de uma foto. As coisas não mudam, as coisas se ampliam, isso é legal. Eu gosto desse pensamento. O que você pensava que era teatro, por exemplo, no primeiro... Rapidinho, só um minuto aqui que o Rafael... Eu vou falar pra ele que eu já tô contigo, pra que ele pode esperar um pouquinho. Ok. O que você pensava que era teatro, por exemplo, antes de entrar no primeiro período e depois também com o que a gente trabalhou, com isso tudo, com a Ubuntu, de ir pra rua, com o toco. Então, como é que foi essa mudança do que é teatro pra você? Difícil, nossa. Tá, mas vamos lá.
Como eu disse, eu estava trabalhando muito aqui com teatro de teatro infantil, então a gente não tinha uma teoria e o que era a importância do teatro na história. Um pouquinho só, muito de vez em quando, eu não tinha essa dimensão do que era fazer teatro, sabe? Porque fazer teatro é político, é uma coisa muito importante. E aí, pra mim, o teatro era tipo, a gente vai chegar lá, a gente vai decorar texto e brilhar no palco, sabe? Eu sou leonina, então, tipo, eu queria ir lá no palco e ter os holofotes pra mim. E aí, quando eu entrei na faculdade, a gente teve... É que tem a parte boa e tem a parte ruim de tudo, né? Eu acho que, tipo... Do mesmo... mas eu já vou fugir do assunto, que depois eu volto pra essa parte. E aí, lá na faculdade, eu comecei a ter essa... Eu lembro muito no primeiro semestre, em História do Teatro 1 lá, que a Marina, ela falou pra gente que quando a galera lá, que eu não lembro o nome deles, da pré-história, eles se comunicavam tentando imitar os animais para dizer que os animais estavam vindos. Aquilo lá já era uma forma de expressão corporal, que ali começou a nascer mais ou menos o teatro, e aí lá na Grécia. E aí toda aquela dimensão do que era teatro para mim começou a mudar essa percepção de decorar texto e brilhar no palco, sabe? Sim. Mas foi principalmente, isso eu tenho certeza, com a Ubuntu. Sim. A Ubuntu, ela veio para mim como um tapa na cara que eu precisava. E foi muito bom eu perceber a função social do teatro. E as cadeiras, como eu disse, tudo trabalha junto, né? Não tem uma coisa só, mas... Sim. Tudo que estava acontecendo no teatro, lá no curso, naquele momento, para mim, ele foi muito importante. E todo o contexto político do Brasil também. Né? Sim. Agora, deixa eu perguntar... Quando começou a disciplina de Pedagogia de Teatro 3 comigo, aí, então... como é que foi, então? Você... Quais... Assim, concretamente, você dizendo, foi isso, assim, quais foram as coisas que começaram a te trazer resistências, bloqueios ou um distanciamento, por exemplo, assim, o que pode ser bem verdadeiro, assim, eu tô mais interessado em ouvir mesmo. Será que foi a minha abordagem? Será que foi o tipo de performance que eu apresentei? Eu acho que já veio uma certa, não uma certa resistência, mas um certo receio desde da cadeira anterior que eu tive contigo, Pedagogia 2, né? Foi Pedagogia 2. Que aí você trouxe muita coisa legal e muita coisa que podia me acrescentar, porque era drama com método de ensino, esse tipo de coisa que tava na ementa, sabe? E eu cheguei lá pra ler a ementa de Pedagogia 3, e aí quando eu cheguei você falou performance, fiquei, E aí já foi a primeira resistência, sabe? Legal, isso é legal saber. E aí também teve aquele momento do levar uma performance por semana, sabe? Sim. Naquele momento eu fiquei tipo, meu Deus, eu tenho tanta coisa pra fazer, e aí pensar uma performance, e aí tudo tava complexo demais pra mim naquele momento. Hoje em dia eu vejo que não tem toda essa complexidade, mas naquele momento aquilo acabou comigo, Davi. Primeiro foi, então, essa coisa de que a ementa oficial tinha informações X, aí quando eu cheguei não tinha essas informações, então foi uma coisa que rompeu uma expectativa sua. Esse foi o primeiro bloqueio. Depois foi a questão de estar produzindo toda semana. Foi o momento, sim. Eu tô produzindo toda semana. Por que te incomodava produzir toda semana? É como se fosse uma coisa impositiva de você ter que criar? É complicado falar isso, sabe? Porque quando a gente está fazendo uma faculdade de teatro, a gente vai ter que criar algum momento para ser avaliado. Mas eu não gosto de pensar nessa criação em escala, sabe? Essa criação de máquina, parecia, sabe? Porque parecia que todo momento que a gente ia ter que levar uma performance, levar um texto sobre aquela performance, eu ficava tipo... Mas se não conseguir, se eu não estiver no momento, se eu não tiver no clima pra fazer uma performance, sabe? Era todo esse pensamento de como que isso vai conversar com como eu tô agora, sabe? Porque eu ia ter que me obrigar a estar bem pra fazer a performance. E você não estava bem, por exemplo, naquele período? Ou estava bem? Ou você lembra de ter alguma questão pessoal que... É que questões pessoais, elas também podem ser usadas a nosso favor. Por isso que eu tô perguntando. Você não pensou em explorar questões pessoais, por exemplo? Um dos trabalhos que você fez foi aquele da tinta no corpo, né? Que você questionou a questão do racismo, da cor. Por que você resolveu fazer aquele trabalho, por exemplo? Alguma coisa te motivou do pessoal, eu acho, né?
Sim, aquilo veio muito da Ubuntu, veio muito do que eu tava vivendo, porque eu tava naquele momento começando a me reconhecer enquanto negro. Aham, Que eu não tinha essa visão até então. E aí, entendi. então foi muito importante para mim aquele trabalho, mas aí eu pensava que um trabalho toda semana, um não ia ser tão profundo quanto o outro, um não ia ser tão interessante quanto o outro. Tinha muito aquela questão de me comparar com os Você, coleguinhas também, sabe? você tinha necessidade, por exemplo, de querer fazer algo perfeito? Necessidade de querer fazer algo marcante. Marcante. Porque se não fosse marcante, Que eu as tinha pessoas como. olhassem e pensassem, uau, o Felipe fez aquela performance naquela semana e na outra ele arrasou também. Porque se você não É, fizesse. é muito isso. Se você não fizesse algo perfeito, não. Você não estaria satisfeita. Não só isso, mas é que como essa era a proposta da disciplina, eu ia começar a achar que eu tava tendo problema em entender a disciplina e aproveitar a disciplina, sabe? Aham. Não, porque eu Quando tô. não, hoje em dia eu tenho uma visão que não é bem essa, mas aí Não, é que eu tô pensando, talvez, será que eu falei, por exemplo, em não ter explicitado que não precisava ser perfeito? Por exemplo, na minha ideia não precisava ser perfeito. Era a experimentação, a coisa da tentativa, de não ter certo, não ter errado, mas de estarem fazendo. Mas talvez se você diz isso é porque talvez não tenha ficado claro da minha parte, tô pensando aqui. É, será que se entendeu que tinha que ser um puta trabalho, enquanto eu tava querendo, na verdade, só experimentar, assim. Agora, uma questão de metodologia sim, que eu fala. acho de você, assim, mas isso não é bem uma crítica, é mais uma observação, sabe? Pode falar. Que eu penso que pra gente trabalhar uma disciplina e chegar a alguma coisa que você queira, eu acho que as coisas elas têm que ser ditas aos poucos e levando a gente aquele trabalho, e quando a gente se dá conta, a gente nem se deu conta que a gente estava sendo levado para lá e você nos levou para lá, sabe? Aham, Essa ter esse domínio de chegar, de querer, não querer chegar a um final, mas de como querer que a disciplina se desenvolva, porque quando no primeiro dia de aula você já chega dizendo como vai ser praticamente todo semestre. aham, E aí lá eu já fiquei assustada, sabe? Lá eu já fiquei, meu Deus, eu não sei se eu quero isso. aham. Legal, E aí entendi. eu Você acha que foi muito corrido? é, Muito pronto, sim. acho que foi muito pronto. Acho que foi muito pronto. Aham. O que é contraditório com o que eu queria, né? Porque se a performance era uma coisa justamente pra não saber Sim. onde ia e você diz que tá pronto, então talvez houve uma questão que eu deveria rever. Interessante você trazer isso. E como é que você identifica que estava pronto, objetivamente, assim? Eu ter chegado com uma ementa pronta, mas o quê? Essa proposta de uma coisa por semana, principalmente, e o que mais pareceu pronto pra mim era tipo, tá, vocês vão ter que fazer um trabalho toda semana pra no final ter um trabalho pronto inteiro, Ah, assim, que você é diz, interessante, assim, mas aí você isso diz o nos escrito. prendia. Como? Desculpa. Você tá falando agora do trabalho escrito. Também, porque ele conversava com o trabalho prático, né? Sim. E aí, porque aí o trabalho final ia ser aquele artigo. E Aham. aí, então a gente não ia poder fugir muito daquela lógica, sabe? E Sim. eu me senti muito preso na performance e muito longe do teatro na comunidade, entende? Aham. E sobre essa. Porque, entendi. Esse estilo. É, essa questão da teoria e da prática, por exemplo, de vocês lerem com o objetivo de estar relacionando com as práticas, como é que foi isso pra você? A parte de escrever eu gosto. A parte de escrever eu acho interessante, porque eu tenho dificuldade, então eu queria muito exercitar isso. Eu entrei numa cadeira de escrita também Eu lembro. esse semestre passado. E aí, então pra mim foi bem interessante, mas aí eu gostei. Parecia muita coisa, mas não foi tanto quanto parecia ser. Porque quando você jogou ali pra gente, parecia que a gente ia ter que escrever, ia ser muito mais difícil do que realmente foi. Ia ser Aham. muito mais trabalhoso, ia consumir muito mais o nosso tempo, que já estava muito consumido, pra finalizar aquele trabalho. Mas no final não foi assim. Aham. Mas durante o decorrer eu fiquei bem assustado. Sim. Deixa eu pensar aqui, deixa eu trazer umas perguntas aqui. É, tá, então você acha que, por exemplo, os textos que eu trouxe, que foram aquele da Eleonora, o da Tânia Alice, depois o da Uhum. Márcia Pompeu e aquela entrevista do Chestner com Gilberto Icles, você acha que eles traziam uma relação direta com o que a gente estava experimentando na prática?
Direto eu não diria, mas Aham. trazia relação, assim, tinha coisas ali no texto que a gente via que estava sendo trabalhado em aula, tinha coisas ali no texto que a gente via que estava conversando com o que a gente estava estudando, mas uma relação direta, assim, Aham. eu não diria, eu Não, diria uma mas. relação E mais... quais eram essas coisas, por exemplo, que você identifica que seria legal ouvir um pouco? Bom, o texto da Márcia Pompeu já disse, né, que ela trouxe toda aquela reflexão para mim do que seria performance, do que seria precisamente também teatro com a comunidade, né. Aham. O da Leonora Fabião, que inclusive foi uma das que eu mais utilizei no meu trabalho final, foi importante para mim, porque foi a minha principal ponte de ligar o que era o conceito de performance ao que era o teatro na comunidade, sabe? Sim. Sim. Foi a minha principal ponte para fazer esse link, assim. E o outro, a entrevista do Chestnut, eu admito que eu não li ela com muita vontade, Aham. não. Eu não Achou usei chato? ela muito na minha vida. Tá, é. Foi E muito, tipo, aquela lida só de olho, sabe? Aham. O da Tânia você chegou a ler? O da Tânia Alice? O da Tânia Alice eu li. Eu não lembro direito dele, Aham. mas eu li. E eu lembro que ele tá no meu texto também. E deixa eu pensar. Eu lembro que no seu texto você acabou trazendo coisas da Ubuntu, que foi legal, né? E você teve aquele conflito, lembra? Que você escreveu pra mim, aí você tava um pouco ansioso, aí a gente foi indo, aí eu falei, já tá legal, e você achava que não tava legal, eu falei, faz isso, isso. E aí você foi trazendo coisas bem pessoais, né? Que foram interessantes, né? Então eu acho que quando você se aproximou do pessoal, você rendeu mais, né? Só que eu acho que essa... É porque também foi uma disciplina rápida, a gente só teve 8 aulas, né? Por causa do meu contrato e tal, Sim. que já ia pra acabar. Então foi uma pena, porque quando você começou a aproximar do pessoal, a gente já tava terminando as coisas. Mas eu sinto que quando você aproximou do que é seu, a coisa funcionou mais. Isso é um exercício que eu quero trazer mais nas disciplinas, porque eu sou muito distante das disciplinas, porque eu acho que eu tenho que focar naquilo lá que está sendo proposto pra gente, e dentro daquele universo da disciplina eu trabalhar. Mas aí não, sabe? Eu não sou só aquela pessoa na disciplina, eu sou uma pessoa, eu sou eu o dia inteiro, não sou eu só. Mas você acha que as outras disciplinas não te estimulam a aproximar do pessoal, por exemplo? Ou é uma coisa mais distante, elas ficam mais assim, dá conta desse conteúdo e pronto? Eu acho que você pode trabalhar das duas formas. Tipo, dando conta do conteúdo e aprendendo, e dando conta do conteúdo e trazendo coisinhas pessoais. Sim. Trazendo coisas pessoais é muito mais rico, e eu não estava fazendo isso. Sim, mas eu digo nesse sentido mesmo do trabalho que eu pedi, por exemplo, o artigo final, que a ideia era essa, cada um vinculou com suas questões tem gente que escolheu falar sobre as experiências em aula, outros resolveram falar sobre uma experiência prática fora. Então essa liberdade de vocês poderem aproximar para o que vocês querem, isso que eu queria saber, foi interessante, você acha que foi legal? Eu adorei. Aquele trabalho é um trabalho que eu ainda quero publicar. Eu tenho usado muito ele como base para outros trabalhos também. Eu acho que você deveria publicar mesmo. Sim, e hoje em dia, principalmente agora, sabe, eu penso que muita dificuldade que eu tive de escrever o trabalho não faz sentido. Porque qual era o problema de eu trazer links com o Ubuntu, com o Topo e essas coisas que eu trouxe, sabe? Mas naquele momento aquilo parecia uma barreira enorme para mim. Sim. Eu não consegui articular aquilo como naquele momento específico, articular aquilo como uma coisa que eu poderia utilizar. Não via aquilo como possibilidade, eu via aquilo como um limite. Você via como limite, limite. Que engraçado. É muito, muito doido, porque hoje em dia eu penso, por que eu tava pensando assim? Eu não sei, eu não consigo, eu ainda não tive essa reflexão tão profunda. Isso foi um incômodo, por exemplo, que não foi só seu, né? Lógico que você, enfim, pode sentir vontade se você não quiser expor nomes, mas é interessante ouvir assim, porque o legal é ouvir o outro lado, por isso que eu tô interessado na pesquisa. Mas esse conflito, você sabe se foi uma coisa que não foi só sua? Teve também outras pessoas? Caso sim, como isso se deu? Eram conversas por fora que vocês geravam esse incômodo? Ou percebia que não era só você que estava incomodado? Ou percebia que a disciplina talvez... Como é que se deu essa coisa que não era só contigo? Eu nunca tive uma busca de como é que tava os meus coleguinhas se sentindo, assim, porque eu não sei, eu não tenho muito contato com a minha turma. Você acha que era alguma coisa... Entendi. Então você não sentia que tinha quantas pessoas? Eu pensava que era algo muito meu, o que eu tava sentindo, porque eu achava que tava todo mundo super aproveitando. E aí, quando teve aquele momento que teve uma conversa, assim, que eu expus, aí o Marcos expôs, o Samuel expôs, e teve toda essa questão, eu fiquei... Tá, não sou eu, então. Aquele momento você percebeu que não era você.
era só eu. E aí eu fui conversar com o pessoal. Nesse momento eu conversei com o Marcos também. Aham. Só que os porquês do Marcos não estar se identificando era diferente dos meus porquês. Ah, se você quiser. Bem, se você não quiser, você não fala. Se quiser, você fala, porque eu vou conversar com ele também. Então, tipo, ele também vai falar, ter a oportunidade de falar o dele também. Mas é legal. Depois eu entender também por que você tinha umas impressões e ele tinha outras também. Falar, tipo, um paralelo meio dele. Não, talvez você pode falar mais de você mesmo, até por uma questão mesmo de você entender. Eu posso depois, no depoimento dele, pegar os deles e entender por que vocês tiveram visões diferentes. Pode ser interessante isso. Pode ser, pode ser. Agora, deixa eu ver aqui. E quando deu o salto pro Boal, por exemplo, aí foi aquele momento que entrou o conflito, a gente resolveu dar um novo caminho para a disciplina e puxou pro Boal. E como é que você vinculou o que a gente aprendeu antes com o que a gente trabalhou em Boal? Foi um Boal totalmente diferente do que eu tinha trabalhado até então. Foi um Boal bem desconstruído, assim, um Boal bem... Eu lembro que você sempre falava que o Boal tá morto, então a gente pode fazer o que a gente quiser com o que ele fez, né? E aí eu concordo e não concordo ao mesmo tempo nessas questões. Porque ao mesmo tempo que foi interessante trabalhar com formas diferentes do que é o teatro do oprimido, eu senti falta de aprender o que era teatro do oprimido. Porque eu estava aprendendo no toco, mas aí ali na disciplina eu queria também que a gente... Porque é interessante a gente desconstruir quando a gente constrói. Eu tenho essa visão. E aí eu senti que não teve esse momento que a gente construiu, assim. E aí, então, parece que foi uma continuação da performance, só que agora com uma poética. Interessante falar isso. Por que foi uma continuação da performance? Fala um pouco disso. Porque continuava naquelas questões da gente fazer algo meio efêmero, sabe? Da gente trazer... Teve aquela cena do ônibus me marcou muito. Sim, mas você acha que o teatro do oprimido não é efêmero, por exemplo? Não, claro que o teatro do oprimido é efêmero, mas o teatro do oprimido é efêmero e tem as suas configurações. E aí eu senti que aquelas configurações, elas estavam ali. Não vou dizer que elas não estavam, mas elas estavam... Você tinha que pescar, sabe? Tá, depois eu te falo sobre isso, mas eu não vou falar pra não interferir o seu depoimento. Tá bem. Mas eu vou anotar aqui no final eu te falo, por fora já. Tá bem. E quais as associações da performance com a forma como a gente trabalhou o teatro do oprimido? Como você identifica pontualmente, assim? Essa coisa efêmera de um improviso rápido? Sim. Peraí, deixa eu lembrar um pouquinho melhor das aulas. É que a gente já tinha trabalhado desde o começo do semestre uma questão de teatro na comunidade, que não necessariamente tinha que ser uma comunidade específica, a gente trabalhava de uma forma que a gente poderia colocar em praticamente toda a comunidade, né? E aí, então, quando a gente chegou no teatro do oprimido, a gente continuou com essa questão, a gente não trouxe uma questão importante de um determinado grupo social. A gente trouxe questões pessoais nossas, mas que talvez sejam questões pessoais de todo mundo que está dentro daquele âmbito, assim, entende? Entendi. E aí a gente continuou muito nessa linha do abranger todo mundo, daquele tudo por qualquer coisa que estava na minha cabeça, sabe? Sim. Acho legal. E aí era muito diferente do que eu fazia com o Toco, porque o que eu faço com o Toco tem aquela cena, e aí tem o Teatro Fórum, e aí a gente estava começando a trabalhar com o Teatro Jornal naquela época, pensando em começar a trabalhar com o Teatro Jornal, e aí quando eu chegava na aula era aquela coisa de tipo, e aí, o que tá falando aqui, sabe? E como é que foi, por exemplo, quando... Isso é legal porque eu não participei desse término da disciplina, né? Quando teve a parada e voltou a Vanessa. Como é que foi a volta dela? Como é que foram as aulas dela? O que ela complementou? O que ligou com o que eu tinha feito ou não? Enfim, seria legal ouvir porque eu não participei. E vocês que fizeram a costura conceitual da coisa, porque vocês que estavam com ela. Então, como é que foi isso? Foi muito bom, mas é que eu acho engraçado pensar, porque tipo, fazer aula com você é muito gostoso. Mas aí você... isso não é uma crítica, isso é só
literalmente, tipo, esse momento Aham. não é uma crítica, assim. Você é muito correndo, assim, sabe? Sim. Você fala correndo, você faz tudo correndo, e aí, tipo, toda turma acaba entrando nesse ritmo, e é muito gostoso, eu gosto muito disso. E a Aham. Vanessa é muito calma. A Aham. Vanessa é aquela paz de pessoa, assim, Aham. conversando. Um E aí ritmo. foi aquele momento de respiro, assim, sabe? Sei. Eu vejo muito assim como um momento de respiro da disciplina, que a gente podia sentar e sintetizar tudo o que tinha acontecido Aham. no semestre com você. Porque lá a gente tava, com você eu sentia que a gente tava fazendo, e fazendo, e fazendo, e fazendo, e fazendo, e fazendo. Com a Vanessa a gente sentou e tipo, tá, o que aconteceu? Vamos lá, Aham. Mas calma. isso que seria legal, vocês costuram. É como se vocês tivessem nesse momento costurado as coisas que a gente vivenciou. E aí vocês costuraram com reflexão, foi isso? A gente releu o texto final com você, antes de começar as aulas com ela, ela pediu Aham. pra gente reler aqueles textos e, tipo, isso trouxe muito de volta aquilo que a gente tinha vivido durante o semestre. E aí ela trazia mais entrevistas do Augusto Boal, ela trazia textos pra gente discutir em aula, então era uma coisa muito mais de compreensão teórica. Aham, entendi. Mas essas coisas que somaram, por exemplo, para as práticas anteriores, ou elas trouxeram, sei lá, novos entendimentos, ou assim, isso encaixou depois o quebra-cabeça do que estava fazendo, ou não, deu uma visão diferente sobre o que a gente estava trabalhando. Sei lá, o Boal que eu estava trabalhando com vocês, o que ela trouxe foram. Isso que eu queria saber, como é que foi isso, por exemplo. Essa compreensão do Sim, conteúdo. sim. Ahn, Ai, eu não sei muito bem pensar assim. Eu acho que no momento que ela trazia um conteúdo mais teórico que a gente ia estudar, a gente usava como referência prática o que a gente tinha vivido com você, entende? Entendi, entendi. Porque no momento que a gente estava ali só sentado na sala de aula, pensando na teoria, a gente, ao invés de ter a prática depois, que normalmente é mais usual, a gente trazia como prática o que você tinha dado. Aham. E o que você acha dessa coisa de. Você acha que o meu, por exemplo, era só prático, ou você acha que o meu era teórico prático? Isso é legal saber. O que na sua impressão, você acha que foi? Eu vejo como teórico prático, mas 70% prático e 30% teórico. 70% prático, interessante. E. É, Entendi. Então, pra você não estava totalmente articulado teoria e prática. Havia mais prática que teoria. sim. Aham. E muitas vezes eu não conseguia fazer os links. Hoje em dia eu consigo. Mas lá no momento da aula, você não conseguia fazer os links. O que aqueles textos eles estavam exatamente conversando. Por isso que eu não conseguia falar para você que foi uma ligação direta. Para mim não tinha uma ligação direta naquele Sim. momento. E. Entendi, não tinha ligação direta. Deixa eu ver outra coisa aqui. É. A questão daquela experimentação que vocês fizeram na rua, sabe? Das poesias na rua? Na deriva urbana. Tá, não. Não É, lembro. você participou do grupo da Roberta, do Márcio? Como é que foi? Não, você participou Não, de... não participei. Você não fez, chegou a fazer a deriva urbana? Eu acho que eu não fiz a deriva urbana. Eu acho que foi no que eu trabalho que eu não fiz com você. Foi, né? É, É. mas aquelas experimentações que a gente fez na rua, por exemplo, de experimentar o espaço da rua, o espaço de fora da universidade, ou vocês fazerem uma oficina de teatro do oprimido em uma comunidade específica, você fez com quem mesmo? Eu não lembro o trabalho final do teatro. Germano. Sim, vocês fizeram aonde? No. No circo, eu não lembro o nome lá. No Toco. Sim. E como é que foi, por exemplo, essa coisa de experimentar a rua, outros espaços, essa experimentação com a comunidade do Troll? Como é que foi essa coisa de sair da sala de aula e fazer essas experiências fora? Primeira vez que eu lembro da gente sair de sala de aula assim mesmo foi quando a gente fazia os sons pra guiar a pessoa. Você Sim, lembra disso? lembro. E aí tinha um vendado e aí o outro tava puxando ele com o som. Eu achei aquilo muito interessante porque deu uma outra percepção do que era o espaço em volta, assim. Sim, Que normalmente a gente não tem, a gente passa muito reto, assim, tipo, tem que ir lá, vamos lá. E lá a gente não tava vendo o jeito que a gente tava indo, a gente tava descobrindo de outra forma a sim, universidade. E ali foi interessante, porque depois a gente entrou e a gente trabalhou com isso, e pra mim foi bacana. E levar o teatro do oprimido para uma comunidade. Foi bacana fazer isso com o Germano, porque o Germano ele também tinha vivenciado o Togo.
E aí, então, a gente dialogou experiências com o Toco com o que você tinha dado. Aham. E aí a gente se apropriou de alguns exercícios que você tinha dado, que não tinha necessariamente um link, pro Teatro do Oprimido, que era aquele, por exemplo, que a gente ia correndo, assim, sabe, em volta. Sim. E a gente acrescentou aquilo ali pro Teatro do Oprimido, sabe? Aham. Alguns exercícios que você deu, que você não tinha dito que era Teatro do Oprimido, porque foi lá no começo, a gente levou pra lá como Teatro do Oprimido, sabe? Legal. Porque pra gente fazia sentido, e ainda faz sentido até hoje. Aham. Que é aquele também do ir caminhando e parar toda vez que você Fala fez alguma coisa ou não. Sim. É, Aham. Quando fala uma opressão, quem já sofreu isso, quem já não sei o quê. isso. Essa coisa de recriar ou de propor algo pessoal do professor em relação à disciplina, né? No caso, como você falou assim, Tá, não é porque assim, o que eu achei estranho é que você falou assim, porque na verdade eu trabalhei várias técnicas que são diretas do Boal, que ele descreve até nos próprios livros e oficinas dele, mas algumas coisas eu criei, por exemplo, essa da paragem, compressão, foi uma coisa que eu criei a partir dele, mas outras foram direta dele, já porque, por exemplo, o Tolkien ele desenvolve um trabalho de teatro oprimido, mas também com algumas coisas específicas, não todas as linhas do teatro do oprimido, né, tem várias, mas aquele improviso do ônibus que a gente fez, por exemplo, é uma técnica direta do Boal, mas eu acho que é uma coisa que assim, como o teatro do oprimido é muito amplo e lógico, a gente fez uma disciplina com poucas aulas, não dá pra acessar todas as linhas do teatro do oprimido, nem o Tolkien dá pra acessar, mas eu acho que essa coisa de talvez vivenciar diferentes linhas que talvez realmente às vezes cria confusão mesmo, mas teve coisas que eu criei, claro, e coisas que eu ia criando de jogos próprios, então o que eu ia perguntar é assim, é pelo fato também de que eu sou artista, então eu gosto de trazer essa coisa de um professor artista pra sala de aula, e eu não sei se isso ficou muito aparente pra vocês ou não, então eu queria perguntar como é que essa coisa, por exemplo, de ter aula como um professor artista, ou se pra vocês não fez diferença nenhuma. A imagem que passava pra vocês era só de um professor, ou estimulou o lado artístico de vocês, enfim, queria saber um pouco disso. Estimulou bastante, assim, ter uma aula com um professor artista é muito diferente de ter uma aula com um professor que vai simplesmente pegar a coisa pronta e te dar. E aí, tipo, a partir dali, quem sabe sai alguma coisa diferente. Não, você trouxe muitas coisas que já eram diferentes, assim, e aí ficava mais diferente ainda quando a gente fazia. E então era muito bacana, assim, porque além de estimular o nosso lado artístico, eu acredito que estimula o fato de que a gente tem que se apropriar das coisas que a gente está estudando para fazer do nosso próprio jeito também. Aham. Porque pra gente não ser aquele professor de ler um texto, assim, de ler uma forma de jogo e dar daquele jeito. A gente tem essa liberdade poética, assim. Sim. E você foi muito importante nesse momento, assim, de tipo, mostrar que a gente tem essa liberdade poética e vai ter ela como professor. Aham. Eu acho que então, isso talvez. Pra mim, estimula bastante. Eu acho que isso na Pedagogia 2 foi mais claro, né? Essa coisa da gente criar jogos, propor, Sim. né? Então eu queria, pra gente também, eu sei que o tempo tá passando, mas a gente, pra ir finalizando, por exemplo, pegar umas perguntas mais pontuais, que eu também vou analisar mais ou menos como a gente trabalha a performance em Pedagogia do Teatro 2, sem ter dito pra vocês que a gente estava trabalhando performance. Mas, por exemplo, quando a gente trabalhou os jogos de aprendizagem do Brecht, que a gente trabalhou aquela série de jogos que é experimentando a dramaturgia, com aqueles jogos de intervenção, lembra? Ou quando a gente fazia o palanque, vocês entravam e recriavam a cena do Hitler, a cena do Charlie Chaplin. Tudo eram coisas que eu tava criando pra gente experimentar o performativo. Só que eu não dizia pra vocês que era performance também. Mas a gente tava trabalhando um cruzamento de teatro com performance. E naquele momento você recebeu super bem. Então eu fico pensando, será que foi um erro da minha parte em Pedagogia do Teatro 3 ter explicitado muito? Estamos trabalhando performance. Que talvez se eu não tivesse dito, talvez as pessoas mergulhassem de uma forma mais profunda, assim, na disciplina. Porque, voltando à Pedagogia do Teatro 2, como é que foi a gente experimentar essa abordagem bem experimental, assim, com jogos de aprendizagem, a coisa do professor, personagem, a liberdade que a gente dava pra vocês improvisarem, pra experimentar a cena com o jogo, como é que foi isso? As festas didáticas do Brecht foi uma das coisas mais gostosas que eu vi durante o curso, assim. É verdade. Foi muito, muito, muito bacana. E aí também foi uma surpresa pra mim agora saber que você fazia coisas de performance. Aham. Voltamos. Tá.
E aí, então, era muito interessante, porque por mais que eu não soubesse que era performance, assim, seja lá o que você levava naquele momento pra mim, que eu não sabia o que era, conversava muito com a proposta do que era o teatro do Brecht, o que era a ideia do Brecht de trabalhar Sim. aquelas peças dele, assim, que era para nos atiçar, que era para É. nos fazer refletir, aqueles exercícios, né? Principalmente a gente dar pausa para os atores. É. Eles, eles ressignificavam toda essa peça. Então, para É. mim, porque ressignificar era interessante no Brecht. É. E aí, para mim, foi muito bom. Muito, muito, muito bom. E sobre aquilo que você falou, sobre talvez não ter explicitado que era performance lá no Pedagogia 3, eu não sei se foi esse o problema. Eu não sei se foi o problema de ter explicitado ou não que era performance, ou se foi o problema da ementa. Da sabe? ementa, sim. É verdade. É porque, na verdade, eu também não foi nada radical em Pedagogia 2. Na verdade, o que eu estava fazendo era o que o próprio Brecht propõe mesmo no jogo de aprendizagem. A diferença é que algumas coisas eram do Brecht, alguns exercícios como aquele parar é um exercício que eu inventei pra gente experimentar, mas pensando, já que o jogo de aprendizagem é cruzar jogo com cena, é cruzar essa interação com o público, então esse jogo talvez vá servir pra gente brincar. Então foi mais nesse sentido, assim, de como atualizar os jogos de aprendizagem hoje com outros jogos teatrais, que aí poder misturar um pouco de Pedagogia 1 com Pedagogia 2, mas foi mais nesse sentido. Mas essa coisa da cena com o jogo, da cena com a interação com o público, como é que você viu então essa abordagem, a metodologia que foi trabalhada? Foi uma coisa prazerosa que você falou. Marcante. Sim, marcante, principalmente porque a gente não tinha aquele momento de, tipo, vocês vão ter que chegar e apresentar alguma coisa, sabe? A gente chegava, a gente tinha o texto, a gente tinha estudado o texto porque era o básico, a gente chegava lá e experimentava, sabe? Fazia, e aí se A dava coisa do processo, né? todo mundo. Todo aquele processo ele era muito gostoso, porque não tinha aquela obrigatoriedade de levar alguma coisa que ia ser, assim, genial, sabe? Sim. Acabava sendo genial porque era esporádico. Sim. Acontecia também. Sim. E a gente não sabia o que ia acontecer. A gente chegava muito, tipo, o que vai ser na aula hoje? A gente não... Esse elemento de surpresa era muito bacana. Sim, sim. Porque a gente não sabia, tipo, tá, beleza, a gente estudou assim, mas o que a gente vai... A gente vai experimentar esse texto, mas a gente vai experimentar como? Sim. Era muito bom, era muito bom. É. E quais as coisas bem marcantes, assim, pontuais que você lembra de Pedagogia do Teatro 2, da disciplina? Teve aquela aula pra mim que foi naquela sala que a gente não usa muito, sabe? Que era mais da outra turma. Sim. Que a gente fez a primeira vez que a gente jogou com o texto do Brecht foi ali. Foi, eu lembro. E aí teve muitos momentos com o Márcio ali, eu acho que foi... e aí pra mim, aquele momento ele foi muito marcante. E o professor personagem. Fala mais, é legal o professor personagem. O professor personagem foi muito bacana, porque os colegas que trabalharam com o professor personagem, eles trouxeram muito do que você tinha trabalhado em aula, sabe? Então a gente pôde ver como eles articularam aquilo que você tinha dado, aquilo que eles assimilaram, e eles colocaram da forma deles para nos dar aula. O Márcio, quando nasceu ali a personagem dele, que eu não lembro, a Thelma. O Márcio, ele foi bonito ver, porque o Márcio ele evoluiu muito nessa disciplina. Sim, é verdade. E ver essa evolução dos colegas estimula muito, porque eu lembro na primeira aula também que você deu... Eu não lembro como é que mas você estava dando texto e você vinha chamando os personagens, assim, para participarem daquele texto que você estava lendo. Eu não lembro como é que é. Não lembro, agora também não lembro. Mas aí que a gente trazia até notícias de jornal. Estímulo composto. Estímulo composto. Estímulo composto é muito gostoso. Muito gostoso. Seria legal você falar um pouco do estímulo composto, porque o estímulo composto eu experimentei também com coisas minhas que eu tenho do teatro documentário, de biodrama, que era uma pesquisa antiga. Então eu trabalhei bastante isso, mas foi bem legal, né? A forma como a gente experimentou cruzar memória, cruzar com... Sim. E teve as coisas bem pessoais, né? Tipo o Márcio, né? Que trouxe coisa da nacionalidade, da história da família. Você trouxe o exame de sangue, que foi uma coisa bem profunda, né? Que as pessoas trouxeram coisas diferentes, né? Isso foi muito bom.
Isso estimulou muito, além da criatividade, porque era muita coisa ali, a gente tinha muitos objetos, assim, então a gente tinha que criar alguma coisa a partir daquilo ali, e envolver toda a turma. Então, pra mim, aquilo foi um exercício bacana da gente perceber o colega que tá com a gente, sabe? Da gente perceber as pessoas que estão trabalhando com a gente naquele momento, porque a gente tinha que envolver todo mundo, tinha que estar... A gente tinha que ter esse exercício dessa dinâmica, assim, de fazer as coisas acontecerem. Foi a primeira vez que eu senti que a gente estava sendo um professor de arte. Isso é muito legal. Porque, foi a primeira vez que eu senti que a gente estava pegando a arte, assim, e mostrando para as pessoas, não de uma forma gostosa, sabe? Que legal. De uma forma que eles estavam desenvolvendo, de que eles estavam entendendo, que a gente estava sabendo o que a gente estava fazendo. Porque tem muito disso. Tem muito da gente fazer as coisas assim em aula e não saber o que a gente está fazendo. A gente só vai, sabe? Sim, verdade. E lá era muito bom mesmo. Eu lembro do Pedagogia 2, foi um momento muito especial, né, pra todo mundo, foi muito gostoso. Eu lembro, Sim. Acho que foi um dos momentos mais marcantes ali na UFPEL. Tô pegando aqui as últimas perguntas, as duas últimas talvez, deixa eu ver aqui. O que você acha que a pedagogia da performance, enfim, todas essas experimentações que a gente desenvolveu em Pedagogia 2, pensando nessa coisa do jogo, do improviso, e depois a coisa que a gente fez em Pedagogia 3, mesmo com os conflitos, com tudo, o que você acha que isso somou para sua formação artística e de professor de teatro? Eu acredito que a gente pensa a performance como uma forma de se comunicar com os nossos estudantes, integrando eles no que está acontecendo, assim, a gente não vai chegar com aquela hierarquização do que é o professor, aquele fodão, assim, que estudou pra caralho, que vai chegar e aplicar alguma coisa, sabe? Você nos envolvia e essa forma de nos envolver, assim, ela é algo que eu quero levar pra minha didática. E como artista, foi interessante pensar, ter ideia do que é performance, sabe? Sim. Porque a gente é ator, eu me vejo como ator, assim, mas não só ator, sabe? A gente tem que saber o que existe de arte, a gente tem que saber falar, a gente tem que saber, se nos perguntarem, a gente tem que saber responder. Sim. Porque a gente tá no meio, a gente é artista, então, pra mim, eu não sei se eu quero trabalhar performance na minha vida, mas eu sei que eu sei por onde ir se eu quiser, sabe? Agora eu sei que é uma possibilidade e que não é algo tão distante de mim. Eu sei agora que é algo que eu posso trabalhar se eu tiver vontade. Não é uma vontade que eu tenho agora. Mas... Tá, legal. E... deixa eu ver aqui. Eu acho que... deixa eu salvar aqui. Tá aí? Vou salvar aqui a entrevista, calma aí.